E pois é, Steven Spielberg, a lenda, não quer saber de ficar bem com a elitezinha progressista, elitezinha woke, não quer saber de lacração e ele deixou isso muito claro em uma entrevista recente. Ele não poupou as palavras e cravou que tudo que estão fazendo está errado. Você quer saber o que ele falou? Será que você concorda ou não? Será que ele está certo ou será que ele arrumou problema para a cabeça dele, hein? Vamos conversar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Seja muito bem-vindo ao Conversa de Nerd. Eu sou o Saulo Ferreira e esse quadro aqui é o Notícias Nerd, no qual eu trago informação e muita opinião para você sempre ficar por dentro dos assuntos do entretenimento, cultura pop. Tem muita coisa legal, hein? Então já se inscreva aí e ative o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos aqui do canal, beleza? E antes da gente começar, só não se esqueça de deixar um like, curta o vídeo, porque ajuda pra caramba, e eu já garanto que você vai gostar sim do conteúdo, porque temos muita coisa aqui pra falar sobre o nosso querido Steven Spielberg, pessoal. Ele criticou essa tendência que está surgindo, né, de uns anos para cá, de revisar, de alterar obras de arte antigas só para se adequar aos padrões de hoje em dia, né? Porque as coisas mudaram e vocês sabem toda a questão da lacração, da militância, como isso tem afetado. A gente sempre comenta aqui no canal como isso tem afetado as produções, até mesmo quando eles tentam reconstruir, né, recriar coisas que já foram estabelecidas. Como é o caso do Indiana Jones, que tem rumores aí. Embora o Steven Spielberg tenha falado bem do filme, mas tem alguns rumores. E se a gente pegar outras produções mais recentes da Disney também, tem até o National Treasure, né, que foi um grande flop aí, além do Tesouro Perdido. A gente sabe que tem essa tendência de desconstruir o que foi construído para se adequar às pautas. E a gente sabe que quem está ditando as pautas no momento é justamente a comunidade progressista, em que em inglês eles chamam de woke, né? A gente chama mais de esquerda mesmo, lacração aqui no Brasil. Então o Steven Spielberg criticou essa tendência, porque várias obras de arte, não só filmes, mas livros, estão sendo alterados para se encaixarem nos padrões de hoje em dia. E quais são os padrões? Certos vocabulários são considerados ofensivos, certas piadas não podem ser feitas e toda essa chatice que a gente entrou. Como eu sempre digo aqui, existem limites do aceitável e do não aceitável. Só que o problema é que a galera da lacração tá sempre arrumando problema com tudo e taxando de racista, fascista e outros istas qualquer um que discorde. E isso não tá correto. Tá? Não tá correto de jeito nenhum. Já até falamos do Morgan Freeman. Mas agora foi a vez do Steven Spielberg falar sobre isso durante uma entrevista. Inclusive, pessoal, o Steven Spielberg foi aquele que conversou com o Tom Cruise, e esse vídeo vazou, né? O áudio dele falando que o Tom Cruise tinha salvado Hollywood com o filme Top Gun Maverick. E por que ele falou isso, gente? Porque o filme Top Gun Maverick é um filme que não quis lacrar, e a gente sabe que o Tom Cruise não gosta desse tipo de coisa, não gosta de militância, não gosta de abordar essas pautas, ele gosta de fazer filmes que sejam bons entretenimentos. E a gente sabe que a crítica esquerdista, progressista, detestou o filme, afinal temos um macho alfa, que é o Tom Cruise, com uma garota muito bonita, interpretada por uma atriz bonita, nos padrões, né? Não vou aqui dar nomes para evitar problemas, vocês sabem do que eu tô falando. Então, isso incomodou demais, né? E ainda mais que ele, um homem... esqueci de falar. Um homem branco, ele que é o herói de tudo, isso incomodou demais essa galera, né? Porque eles querem estabelecer... Eles falam que querem quebrar padrões, mas eles querem estabelecer o padrão deles. Essa que é a verdade. E o próprio Steven Spielberg já tinha falado que o Tom Cruise salvou Hollywood com o Top Gun Maverick, porque ele fez um filme que todo mundo gostou, né? Foi um sucesso de bilheteria. Todo mundo gostou e ainda foi indicado ao Oscar, embora eu acho que o Oscar só tenha indicado para ficar bem com a galera e atrair mais audiência para o evento. Mas o fato é que nessa entrevista aqui para o 100 Summit, o Steven Spielberg se pronunciou sobre essas alterações, porque ele acha que elas não devem acontecer. Ele não ficou com medo, ele falou, isso não deve acontecer, eu sou contra esse tipo de censura. Ele chamou essas alterações, essas coisas que a militância lacradora quer fazer de censura, ou seja, estão querendo calar a boca das pessoas, estão querendo revisar a história, recriar a história, recontar, reescrever a história, tudo para entrar nos moldes deles.
tá? E é interessante que ele já mencionou um erro que ele mesmo cometeu lá no filme ET, o Extraterrestre, né? Porque na comemoração de 20 anos do filme, o Steven Spielberg decidiu editar algumas coisas. E tem uma cena que ele trocou as armas dos agentes do FBI por walkie-talkies na versão desses 20 anos, e ele fez isso digitalmente, né? E ele se arrepende. Ele acha que isso não deveria ter sido feito. Ele diz o seguinte, ó: isso foi um erro. Eu nunca deveria ter feito isso. ET é um produto de sua época. Nenhum filme deve ser revisado com base nas lentes que somos agora, seja voluntariamente ou sendo forçado a olhar através delas. Olha isso, pessoal. Olha que esculacho. Ele está falando que ele errou, porque muito provavelmente naquela época estava havendo críticas, né, a um filme para crianças ter agentes com armas. Olha só, agentes do FBI com armas. Que coisa mais absurda, né? Você sabe que os progressistas são anti-armamentistas, né? Eles são contra o armamento, ou seja, a favor do desarmamento. E aí, o Steven Spielberg, na época, para ficar bem, ele decidiu: ah, não, vamos trocar aqui essa cena, em vez de eles terem armas nas mãos, vamos colocar o walkie-talkies, para ficar mais tranquilo, não ficar tão agressivo, né? Para esse pessoal sensível, esse pessoal anti-armas. E ele está admitindo que isso foi um erro. Então o Steven Spielberg não está mais se preocupando em ficar bem com essa galera. E ele ainda disse que nenhum filme deve ser revisado com base nessas lentes, seja voluntariamente, ou seja, porque a pessoa decidiu fazer, ou sendo forçado a olhar através dessas lentes. Ou seja, nem todo mundo é obrigado a ver o mundo por essas lentes. O Steven Spielberg está falando isso. As pessoas não podem ser forçadas a encarar o mundo da maneira que um certo grupo de gente quer, tá? E ele continua aqui: todos os nossos filmes são uma espécie de sinalização de onde estávamos quando fizemos, como era o mundo e o que o mundo estava recebendo quando divulgamos essas histórias. Então, eu realmente me arrependo de ter divulgado isso. Olha só, pessoal. Steven Spielberg está falando que se arrepende de ter feito isso. E não só sobre o seu filme, ele também foi perguntado sobre outras obras, né? Foi mencionado também as obras do Roald Dahl, que escreveu A Fantástica Fábrica de Chocolate, e também de outros autores. E a resposta do Steven Spielberg foi fenomenal a isso. Ele disse o seguinte, abre aspas: ninguém deveria tentar tirar o chocolate de Willy Wonka, nunca! E aí a plateia na entrevista dá uma risada, né? O entrevistador, que é bem progressista, ele dá uma risadinha ali e tudo mais. Só que o Steven Spielberg continua. Ele fala: pra mim é sacrossanto, ou seja, é sagrado, né? É a nossa história, é a nossa herança cultural. Eu não acredito em censura dessa forma. Toma! E aí o entrevistador até tenta, né? Ah, não, nada deve ser mudado. Ele: não, nada deve ser mudado. Nada. Ou seja, parem de querer mexer em coisas que não tem que ser mexidas. Parem de querer empurrar as lentes de vocês, a ideologia de vocês, goela abaixo de todo mundo. As nossas obras são um produto de sua época. E você querer transformar, mudar, para se adequar ao que vocês querem, é censura, e eu não concordo com isso. Esse foi o posicionamento do Steven Spielberg. E isso aqui, pessoal, é sensacional, porque o cara tem muita moral. O cara é um veterano, ele já fez muitos filmes de sucesso. Então, quando um cara desse calibre do Steven Spielberg fala isso, vai com certeza fortalecer as pessoas que também pensam e muitas vezes não se manifestam. E vai fazer a indústria começar a repensar. Isso é muito bom, pessoal, porque é aquilo. Os progressistas são livres para falar o que querem? Claro, eles têm esse direito. Eles podem fazer os filmes que eles quiserem, eles podem falar o que eles quiserem, escreverem os livros, mas eles também têm que deixar o outro lado, o lado mais conservador, poder falar também. E não é isso que está acontecendo. Os conservadores são rechaçados, estão sendo calados. Mas o pessoal da velha guarda está começando a se manifestar. Esse foi o caso do Morgan Freeman, o caso do Stallone e agora também o caso do Steven Spielberg. E isso é muito importante, beleza? Não se esqueça de comentar o que você acha sobre essas falas do Steven Spielberg e o que você pensa a respeito dessa frase dele sobre não alterar. Você acha que ele está certo? Você acha que foi nada a ver mudar a cena do ET também? E o que você acha sobre alterar as obras antigas? Concorda com ele ou não concorda? Escreva aí com seu comentário, é muito importante, hein? Vale lembrar, só para fechar aqui o vídeo, que uma das melhores séries de comédia de todos os tempos,
que nós temos aqui no Brasil como uma das favoritas é Todo Mundo Odeia o Chris, feita pelo Chris Rock, que também não se importa com o politicamente correto e é uma série fenomenal. E muitos progressistas hoje em dia achariam ruim. Ainda bem que o Chris Rock não se submeteu e continua não se submetendo a esse politicamente correto. Ele gosta de fazer as piadas e que se dane. E é assim que tem que ser. Você não concorda, você vai lá, faz um post, fala contra, ou você simplesmente não assiste os conteúdos. Mas calar os outros é sempre errado. Beleza, pessoal? Esse foi então o nosso Notícias Nerds sobre a declaração e o posicionamento do Steven Spielberg sobre a censura progressista que está rolando em Hollywood e na indústria do entretenimento em geral. Muito obrigado por assistir. Não vai embora sem se inscrever e não se esqueça de deixar um like, curta o vídeo porque ajuda pra caramba, beleza? Eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.